Só tecnologia avançada. Oh, nunca participei de uma live com 3 telas. Olha, nós nunca fizemos uma live com 3 telas. Ah, que legal. Legal, né? E aí, Mari, tudo bem? Tudo bem, sim, e vocês? Tudo certo. Nós vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí para a gente começar o nosso bate-papo, Beleza. mas já estamos aí preparados. Tá. Tá entrando bastante gente aí, tá Olá, entrando pessoal aí que regularize, né? A Enquanto isso, vou Carol. escolher vou um colocar filtro aqui, porque ninguém merece, né? Maquiagem não eu ajuda gosto muito. desse aqui. Eu não tenho esse. Esse a gente usa direto para fazer os Ah, videozinhos. sim, tenho que roubar de vocês, então. Vou nem comentar que vai que o celular explode, né? Yuri, Não tem que Suzana, rodar duas coisas ao mesmo tempo. boa noite. Boa noite, Suzana Noronha, Vilk, Bruno Vilk. Ô, saudades, meu amigo. Promobank, olá, Mariane. Super Promobank curioso para é, saber as é a novidades. Kátia ou a Reguita. Tudo bom, meninas? Kátia Rubio. Elas são da Promobank. Legal, legal, sejam bem-vindas aí. Nossa live conjunta com a Mari Leathering. Fala? Então, eu falo que em inglês se fala lettering e em português se fala lettering. Lettering. Se tiver uma professora de inglês aí É, no, na live, já manda para nós qual é o já correto. corrige. Então, em inglês é lettering, mas é difícil falar, ninguém, Lettering. ninguém fala certinho assim, né? Então é lettering, Não. como se lê. É, o lettering. É, legal, Mari. Então vamos começar o nosso papinho. Já deu uns minutinhos aí. Já entrou alguma pessoal aí, terça-feira à noite. Vai ser um papo bem rápido, mas vai ser bem legal. A gente quer, primeiro, saber quem é Mariane Eisman. Eisman? É Eisman, também não sei direito, é Eisman. alemão, então a Não é É pronúncia Iceman. alemão, né? é Iceman. Eisman. É. Mas Eisman. todo mundo fala O Arthur Eisman. manja dos alemão aí. É, né? Todo mundo fala Eisman e tá bom também. Então, eu faz 4 anos já, 5 anos que eu tô trabalhando com lettering, né? Essa arte de desenhar letras em qualquer superfície. Então, eu sou agora conhecida como artista de lettering. Que legal. Mas é um trabalho bem, como eu posso dizer assim, manual, artesanal, porque tem que ter muita inspiração, né, para criar uma letra diferente. É que a gente vê, ele acompanha seu perfil, né? Tem cores, desenhos. É como se fosse aquelas fontes do Word, do PowerPoint que a gente fazia a apresentação, né? E tu fazia isso à mão, né? Tem que ser, É muito difícil. assim, não é difícil. Eu falo que qualquer pessoa que tiver dedicação e amor por desenho e quiser realmente aprender, qualquer pessoa consegue fazer. Só que precisa se Legal. dedicar, né? Como qualquer outro trabalho, qualquer outra profissão, precisa estudar, precisa entender o que você está fazendo, não é simplesmente escrever. O lettering, ele mistura o desenho e a escrita. Então, ele precisa combinar essas duas coisas para passar uma informação. Muitas vezes, é uma frase e pode se misturar alguns desenhos para ajudar a transmitir uma mensagem, né? Então, ele pode ser usado em várias coisas, né? De várias formas diferentes. E ele é feito à mão justamente para conseguir ser fiel a essa mensagem que a gente quer passar. Porque quando a gente faz no computador, usa a fonte ali pronta, muitas vezes ele fica uma Uhum. coisa mais. Não fica assim tão específico, né? Não consegue transmitir exatamente a Ah, mensagem. E quando a gente desenha a letra à mão, aí a gente consegue transmitir melhor esse sentimento, transmitir melhor o que a pessoa quer passar com aquela frase, né? sim, é um artista, né? Porque você consegue transformar um sentimento, uma emoção
à mão ainda, né? Então essa é a dificuldade, né? Nós que trabalhamos com ferramentas, né? Também se torna um artesanato, né? Você fazer o móvel, né? A gente vê a construção daquilo quando a gente faz, a gente sente até quando termina, puxa, eu fiz isso. É verdade. É legal você fazer as coisas com as próprias mãos, né? E nossos ideais, né? Tanto de que a gente convidou você, Mari, para essa live, meu e do Arthur, né? É a gente fazer essa troca de conteúdo, de informações, justamente para ajudar e mostrar para as pessoas que com um pouquinho de dedicação, se você gosta daquilo e você quer fazer, você consegue fazer, né? Tanto na arte de você reformar seus móveis, ou você fazer a manutenção dele, ou até mesmo uma arte manual ali, né? De você fazer letras, né? Quem diria que isso hoje se tornaria tão difundido, né? Que é pouco atrás, acho que não faz muito tempo que é falado sobre isso, né, Mari? Não. Na verdade, o desenho de letras já é uma coisa bem antiga, né? Antes do computador, tudo era feito à mão, né? Só que aí, com a tecnologia, com a impressão, né, das coisas, começou a todo mundo imprimir tudo, porque era mais fácil, né? Mesmo uma placa, um outdoor enorme, ele pode ser impresso. Uma fachada de loja enorme, qualquer coisa pode ser impressa. Então, foi substituído, o feito à mão foi substituído pelas máquinas, pelo computador, pela impressão, né? Só que com o passar do tempo as pessoas começaram a sentir falta disso, né? Das coisas artesanais, né? As pessoas estão sentindo mais necessidade de voltar, né? Porque a gente, principalmente, né, é de uma geração que já nasceu com um computador na nossa frente, né? Então, Sim. a gente sente falta disso. E então, pode-se dizer assim, há uns talvez 8 anos, 6, 7, 8 anos para cá, que começou a voltar a paixão das pessoas pela escrita, pelo desenho e pelo lettering. Já tinha alguns artistas que faziam, mas era bem poucos, e muitos eram mais conhecidos apenas como letristas, né? Eles que faziam aquelas faixas, ou aqueles cartazistas que faziam os cartazes no supermercado. Eles é que Sim, eu desenhavam as lembro. letras, né? Aí começou a ficar mais desenhado o negócio, começou a ficar mais sofisticado, mas isso faz eu acho que mais ou menos isso, uns 8 anos para cá, não faz 10 anos. Legal. E é verdade, né? Esse negócio de trazer coisas antigas, né? O pessoal tá querendo fazer mais as suas próprias coisas, né? Porque não dá hoje em dia com os preços das coisas, tudo, comprar, pagar tudo para fazer, tá cada vez mais difícil, né? Então, às vezes, você criar e fazer as suas próprias coisas, né? É legal. E, Mari, tem muita Certo? procura, assim, pro lettering? Como é que você tá com a agenda cheia? Como é que você divulga o seu trabalho, assim, nesse sentido? Então, tem bastante procura, assim, principalmente agora que está mais conhecido, né? No começo, o trabalho era mais de divulgar mesmo, né? Agora não, agora toda semana eu recebo pelo menos 2, 3, 4 pedidos de orçamento. E então eu considero bastante, assim, né? E Sim. muita gente realmente fecha, muita gente faz mesmo, porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova, todo mundo quer ter em casa ou no estabelecimento, sabe que isso chama atenção, que isso é uma forma diferente, né, de transmitir uma mensagem. Então, tem bastante procura. E eu divulgo mais aqui no Instagram mesmo, assim. E eu sempre falo Legal. que o boca a boca também ajuda bastante, né? Porque geralmente depois de um trabalho surge outros. Geralmente a indicação ajuda muito. Sim, e hoje a rede social hoje virou a melhor e mais barata ferramenta de divulgação, né? Porque hoje no Insta você consegue divulgar todo o seu material, sua ferramenta, sem gastar nenhum centavo, né? Mas tinha que ser com rádio, jornal e propaganda, É, ou boca a boca mesmo, né? De indicações, né? é. Hoje ficou mais fácil, né? E todo mundo tá aqui, Mas, né? Mari, é isso mesmo, tá todo mundo aqui, né? Conhecido, seus clientes, né? Mas, Mari, vamos
entrar num assunto que está nos encucando desde que nós estamos te acompanhando. Acho que quem está aqui, seu conhecido, já deve ter visto que você estava numa reforma da sua casa, né? Estava aí metendo marreta, arrumando móveis, parede, quebrando tudo. Fala aí para nós. O que te levou a tomar essa decisão de fazer a reforma na sua casa? O que você pensou? Então, Quero fazer minha reforma na casa. era uma casinha de madeira muito velhinha, assim, muito antiga. Precisava de uma reforma, né? E eu gosto muito de madeira. Por mim, a gente podia ter feito ela de madeira de novo. Mas a gente sabe que dá mais manutenção, né? Dá mais trabalho com o tempo. Então, o Ricardo, meu marido, já gosta de fazer as coisas. Ele fala, não, tem que fazer uma vez para sempre. Não tem que ficar voltando depois É, para fazer, né? Então, a gente legal. decidiu derrubar ela inteira, porque ela precisava de Sério? reforma, ela precisava de um telhado novo. Ela precisava de trocar, ela tinha assoalho, então a gente queria fazer uma laje. Até foi bem legal, Uhum. bem interessante isso, porque a gente não sabe, não tem noção nenhuma quando começa a fazer uma reforma, né? Aí a casa Sim. estava aqui, ela tem 2 pisos, aí a gente ia morar embaixo enquanto terminasse, quando fizesse a reforma em cima, porque embaixo já é tudo de material, né? E Ah, aí a sim. parte de cima era de madeira, com assoalho, e o telhado também tinha que trocar. Só que tinha uma parte dela que a gente já tinha reformado há um tempo atrás, e ela tava com as paredes tudo bonitinha, madeira nova, tudo bonitinho. Só que aí a gente queria trocar o telhado e o assoalho. Aí a gente contratou o pedreiro e falou para ele, ó, a gente quer que tire o telhado, quer trocar, e quer tirar esse assoalho e fazer uma laje. Daí ele olhou pra gente e falou assim, tá, e as paredes vão ficar voando? Porque não tinha Eu não tinha como, noção de que isso podia acontecer. não tinha como, né? Daí teve que desmanchar tudo, tirar tudo, inclusive as madeiras boas que tinha nela, teve que desmanchar todas as paredes, começar do zero mesmo, assim. Até o banheiro e a lavanderia que Caramba. já era de material, a gente achou que ia dar para continuar usando o mesmo, não deu, teve que também desmanchar as paredes. E daí poder Meu, fazer a laje, daí poder. Então, praticamente foi uma construção do zero, né? caraca. Então, tipo, de uma reforminha que ia dar, de repente já estavam construindo uma casa nova. Exatamente. Meu. E vocês tiveram alguma ajuda de projeto, arquiteto, ou vocês foram bolando, tendo ideia com o pedreiro ali na hora? Nada? O pedreiro que a gente contratou, felizmente, ele é muito bom, é um cara muito Legal. cabeça, assim, muito experiente, muito profissional Uhum. e já fez muitos trabalhos, tem projetos bem grandes que ele já fez. Então, assim, a gente chegava com a ideia, ele já via algum possível problema e já nos comunicava, né? Ó, assim não vai dar, é melhor fazer Legal. assim e tal. Mas geralmente ele gostava Uhum. bastante das ideias, assim. Eu mesma que desenhei, eu e o Ricardo que desenhamos o projeto de como a gente queria a casa, porque como a gente já morava nela antes, a gente tinha, Sim, assim, já várias vezes mentalizado, né? Ah, eu queria a cozinha assim, aqui, queria trocar de lugar a sala. Ela tinha uma laje atrás que era inútil, não tinha como usar porque não era sério. coberto, era bem difícil. E virou a parte que a gente mais gosta da casa, graças à ajuda do pedreiro, porque senão a gente teria Olha que feito legal. quartos lá e ele falou: não, faz uma varanda bem grande, vocês vão usar mais e tal. E com a ajuda dele que a gente conseguiu, assim, não fizemos um projeto com um arquiteto, não. Olha só que legal. Olha, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que ir correndo atrás de arquitetos, engenheiros, vão dar aquela ajuda, mas uma pessoa que é profissional, que está trabalhando na área e que ela possa te orientar, te ensinar, ou que já fez coisas parecidas, vai ser de mais valia, né, para você, do que às vezes você pagar vários, muito caro por um projeto, né? Claro que às vezes vai precisar de um projeto estrutural, dependendo da obra, né? Claro, Mas no caso de vocês, um profissional que sabe o que está fazendo, ele é muito melhor, né? Porque ele vai te dar ali o que é funcional, né? Não adianta que nem ele tinha aquela laje perdida. Ele vai lá, não, vou reformar e vou deixar de novo ali. Não tem por que mexer.
você ia continuar com uma laje perdida, um espaço que vocês não gostavam, né? Então, É, um profissional que está atuando e que tem aquela noção de espaço ajuda bastante, né? exatamente. E a gente também tem que ter humildade para aceitar, né, que realmente ele é o profissional, ele é que sabe, né? Tem que saber escolher quem que você vai pedir ajuda, né? E confiar. Uhum. É, vai ter que confiar, né? Porque o homem vai quebrar tudo ali, né? E vocês, o que que vocês colocaram a mão na massa? Porque você também fez bastante coisa aí, você mesmo, né? Você e seu marido, né? O que que vocês fizeram aí que vocês mexeram, reformaram, tiraram, colocaram? Sim. Algumas. Teve uma parte que a gente fez a fuga. Não sei se é assim que vocês falam. É a fuga. A fuga do piso? Isso. Tem, É, fuga do tem piso. gente que fala outro nome, acho que é rejunte, não sei. Junta. Junta. A junta do piso. É, rejuntar a fuga. A gente que fez. Teve uma parte que a gente fez, mas a maioria foi eles. Mas a pintura, toda, todas as paredes, foi tudo a gente que pintou. As portas, a gente comprou a porta, as portas internas, principalmente, né? A gente comprou pronta, mas a gente lixou, invernizou. E muita coisa da madeira antiga, que ainda estava boa, né? Da casa antiga, a gente Uhum. reutilizou para fazer as portas de entrada da casa. A gente fez os móveizinhos do banheiro, a pia do banheiro, foi tudo Hum, de madeira de demolição, né? E ainda legal, deu para aproveitar bastante coisa, então. deu sim. Muitas prateleiras ainda, a gente ainda não terminou de instalar as prateleiras, que nem aqui no escritório ainda vai ter algumas prateleiras, mas a gente não conseguiu ainda instalar. Mas vai ser tudo com essas tábuas antigas da casa antiga, né? E ainda tem muita madeira guardada que a gente ainda quer Meu, aproveitar. legal. Ó, pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas aí para Mari, pode ir colocando aí que a gente vai depois a gente vai fazer as perguntas que o pessoal já tá mandando, estão querendo fazer tour aí já pela casa. Eu vi a porta lá, a porta amarela, ficou bem da hora, ficou bem legal Ah, lá a sua porta de entrada. aquela porta também. A gente reformou ela, era da casa antiga. E ela era um Hum, marrom. A gente, da outra vez que a gente reformou, a gente pintou ela com osmocolor. A gente comprou ela usada já da outra vez, da outra reforma. E dessa vez eu não queria mais aquele marrom. Eu queria fazer alguma coisa uhum. diferente. A princípio eu ia fazer branco. Mas aí eu comecei a pesquisar. Pinterest ajuda muito nessa hora de ter ideias de decoração e de É até uma perdição, né? Que tu fica lá rodando horas naquele Pinterest lá e você. tem que ter um objetivo. Eu entrei aqui para ver isso, então eu vou ver isso. É, E aí eu achei portas coloridas, eu me apaixonei e daí eu aproveitei, amarelo é uma cor que eu gosto e tinha tinta aqui hum, já também. Aí eu resolvi pintar e deu super certo. Ficou muito legal a porta, fez sucesso aqui. legal. Ficou bonita mesmo, a gente gostou. E é interessante E isso. foi uma das Porque coisas que eu fazer a. meti a mão lá, eu nunca tinha feito. Pintar com tinta óleo é uma coisa Ah, é? bem difícil. Eu tinha feito umas coisas pequenas, assim, né? Não uma porta. Sim. Agora a porta toda, não, nunca. Não. Com Meu. tinta E óleo, onde não. que Eu sou E, acostumada a usar tinta à base de água, né? Mas tinta óleo, e, é, e Mari, onde que você onde que você procurava assim as informações para você botar a mão na massa? Você tinha uma noção? Teu marido te ajudava? Onde que você aprendeu assim para tipo, eu vou pintar minha porta lá. Onde que você procurou isso? Tipo, como é que você sabia que ia dar certo usar aquela tinta? ah, na internet a gente busca bastante coisa, né? O que eu não sei, eu busco na internet. Mas eu sou muito assim, ó. Eu vejo uma coisa e, eu vou fazer, eu sei fazer, é fácil. E eu vou lá e meto a cara e faço. Se der errado, paciência. Mas eu gosto de testar, gosto de meter a fuça, sabe? Tentar descobrir como é. E é errando que a gente aprende, né? Também porque não tinha. Dinheiro era curto, né? Então a gente Hum, precisava economizar de alguma forma. E essa é uma das formas que a gente achou de economizar.
Tá certo, legal. A Reguita, eu acho que estava ali, ela fez uma pergunta: qual que foi o seu maior desafio? Essa aí, acho que todo mundo quer saber. Porque você, além disso, você fez várias coisas, mas de toda a sua reforma, qual foi o seu maior desafio, Mari? Então, se ela quer saber, Ou se quiser listar eles. é assim, o que foi mais difícil fazer, talvez, né? Ela queira saber. A porta foi uma coisa Pode ser. que foi um desafio, assim. Eu demorei mais do que eu imaginava e nunca tinha feito, então foi realmente um desafio. Mas eu acho que a maior dificuldade no geral, assim, né, é tempo, porque a gente quer fazer as coisas, a gente até às vezes tem iniciativa, tem condições, mas falta tempo. Às vezes a gente tem só amanhã para fazer né, alguma coisa, que nem agora. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Uhum. Coisas, então, aí acho que travou. Acho que deu uma oscilada na internet aí, em algum lugar. Voltou. Voltou. Voltou? Ah, Então, aí continuando. a gente tirou a parte da manhã para todo dia fazer alguma coisinha. Mas é pouco tempo, então às vezes a gente quer fazer uma coisa e não dá para terminar em uma manhã, então tem que deixar para outro dia, e assim Hum, vai indo, e isso às vezes estressa. Tem que tem que manter a calma, tem que ser paciente, tem que entender que às vezes o que a gente programou para aquele dia não vai dar para fazer, vai ter que deixar um pouco para outro dia. Então, tempo é um desafio que, se você não souber administrar, pode começar a te desanimar de fazer. legal. Interessante isso, né? Porque reformar, iniciar uma reforma, qualquer coisa, né? A gente tem que organizar se vamos conseguir concluir aquilo, né? Aí a gente começa a fazer e começa a dar um empecilho aqui e tal, né? Até alguém perguntou aqui, não sei se eu consigo voltar aqui, Arthur. É, Acho que foi a Edna também. que perguntou sobre isso, Você gastou mais do que sobre o imaginava, tempo, né? né? Ou se ficou mais caro do que você esperava a reforma? Você gastou mais ou menos do que você Hum, estava planejando, ou Isso. muito mais fora do que ia sair os valores? ficou. Ficou muito mais do que a gente imaginava. Ficou. A gente não tem noção, né? A gente tinha feito isso uma vez, mas há muito tempo atrás, e não tem. Quando a gente começa a mexer, a gente imagina uma coisa, né? E aí depois começa a aparecer mais coisas e vai indo, vai indo. Foi muito mais do que a gente imaginava. É. Então, se você Ah, tivesse sim. Ah, não, foi a Brenda que perguntou. então, se você tivesse um modo de se você soubesse já fazer um modo que economizasse tempo, seria melhor ainda, né? Se você soubesse com um modo de fazer quanto mais tempo você economizasse, melhor, né? Não, é bom saber, né? Porque muita gente quer saber, a gente quer fazer um trabalho, mas como a gente não sabe, a gente faz do jeito mais demorado, né? E a gente não tem esse tempo para fazer. Então, se a gente soubesse, por isso que muitas pessoas contratam profissionais, ou nós somos chamados para fazer as coisas porque as pessoas não têm esse tempo, né? Ou se não sabe fazer do jeito certo. Então é por isso que a gente contrata profissionais, para realmente poupar esse tempo, né? Que a gente não É, tem, né? E verdade. essa coisa de organizar o tempo, às vezes não está nem na questão de organizar o tempo, às vezes está na questão de conhecimento. Por exemplo, você quando começou a fazer o lettering, né? Lá quando fez o primeiro desenho, né? Sofreu um monte, ficou horas em cima. Hoje você faz como se fosse de olhos fechados, né? É, A experiência que você foi ganhando, né? Mas se você tivesse desistido no primeiro lettering, tivesse ficado feio lá, não tivesse saído do jeito que você queria, desistido, né? Então tudo tem seu desafio, né? Como assim como. Opa, tá dando retorno, Arthur. Tá dando. Tem o seu desafio, mas se você vai lá e coloca a cara e faz, dá certo, né? Assim como a reforma de vocês aí. Tá saindo aos pouquinhos, mas tá saindo, né? é, é isso que importa. É isso. É legal.
E como é que esse teu conhecimento de lettering ajudou você a conseguir desenvolver a reforma, ter criatividade? Ajudou um pouco a tua experiência ou não? Ajudou porque, assim, como eu falei antes, tem que entender um pouco de desenho também para fazer lettering, né? Então, Uhum, assim, na hora de desenhar o projeto lá da casa, ajudou um pouco. E legal. ele praticamente. Travou. Tá dando uma caída de novo. Mas acho que só tá travando a imagem, porque eu tô escutando. Ah, tá. Então vou Eu também. continuar falando. Pode continuar que eu tô escutando. Principalmente o que ele ajudou foi que ele pagou as despesas. Aí é bom, né? Porque a gente conseguiu, muita coisa a gente conseguiu fazer, adiantar, por causa também da minha renda. E, assim, Legal. outra coisa que vai ajudar bastante é na hora de decorar. Eu vou fazer, já fiz Hum, algumas coisinhas, mas eu ainda quero fazer arte em algumas paredes, tem alguns projetos de arte para fazer na parede do meu quarto, tem uma outra parede ali na sacada que eu acho que eu vou fazer, fora os quadrinhos e assim, eu acho que o lettering, pelo menos para mim, ele trouxe mais isso, assim, de querer fazer a casa virar um lar, ficar mais legal. aconchegante, sabe? Ter a nossa cara e também se conhecer, porque para eu poder fazer isso eu tenho que saber o que eu gosto. E antes eu era Muito uma bom. pessoa muito assim, qualquer coisa tá bom, assim tá bom. Hum, Eu não era muito assim, eu não me conhecia muito, sabe? Não sabia o que eu realmente gostava. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu tive que me conhecer para eu poder saber o que eu queria na casa, como eu gostaria que fossem as coisas. E o lettering me ajudou nisso também. Que legal. legal, muito bom esse teu ponto, porque às vezes a gente vai construir alguma coisa e tal, deixa tudo lá na mão do pedreiro, do arquiteto, do desenhista, mas não coloca o seu gosto. E você chega lá e tem aquele canto perdido, ou não era do jeito que eu queria. Então, às vezes você acompanhar ou você fazer com as próprias mãos as suas idealizações, sai do jeitinho que você quer, né? Fica do seu gosto, como você falou, né? Transforma a casa num lar, né? Eu gostei dessa frase. É isso Muito que bom. o lettering faz, é. Tem um amigo meu É, aqui falando, ó, fala dos parceiros do Art Studio, é o Clayton. Top. Ele que ajuda nos é, trabalhos que eu faço, muita coisa, o nosso legal. serviço tem bastante a ver, assim, sabe? Quando eu uso decalque para fazer as paredes, ele que faz a impressão para mim. Ele tem um Legal, estúdio lá de impressão, bem legal. Pronto, Cleiton, falei. legal, seja bem-vindo. A propaganda. Seja bem-vindo, Cleiton. Legal, obrigado por assistir também, estar com nós aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, querem mandar alguma coisa, coloquem nos comentários, perguntas para Mari, Aproveita, dando um coraçãozinho aí para dar um. aproveita quem está assistindo aí, já dá um Arthur curtir interpreta em aqui, Libra manda um para nós. coraçãozinho. Manda um coraçãozinho aqui, ó. É, Quem está curtindo aí, manda um coraçãozinho. Arthur interpreta em dando um Libra. coraçãozinho. Ô, Bom, ô, então. Mari, teve uma pergunta que a gente mandou essa semana, e daí a gente abriu a caixinha pro pessoal e tem uma pergunta interessante. Quais foram os desconfortos da reforma? Hum, Desconforto. Qual que foi a coisa mais. Ai, meu Deus do céu. desconfortos. Teve algum perrengue, alguma coisa que você quer contar pra nós aí do que deu de errado? Um dia tu mandou uma furadeira presa no chão ali pra nós, né? Verdade, essas O que coisas aconteceu? acontecem. Esse dia nem foi aqui na parte de cima da casa, foi na parte de baixo, porque aí o meu irmão ficou morando embaixo. E depois que a gente saiu, a gente começou a arrumar a casa lá embaixo para ele, né? E ele Uhum. foi prender, a mesa dele é uma mesa de ferro e ele queria prender ela no chão, ele queria fixar, é tipo um balcão assim, né? E ele queria fixar ela no chão. Uhum. E ele foi furar
com uma furadeira simples, assim, né? Mais caseira, assim, né? E simplesmente a furadeira Aham. não saía mais, ela travou no chão e não saía mais, Trancou. Meu trancou. Deus. Isso é uma coisa que, se a pessoa não conseguir manter a calma, pode até, sei lá, Uhum. quebrar a ferramenta, pode. Não, daí a gente pegou e falou: não, vamos dar um tempo, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. E bem na hora tu mandou mensagem, né? E até tu deu uma Mas, dica muito interessante, que era de jogar um pouco de água, né? Pra esfriar. aham. E tu Isso. falou exatamente o que eu acho que aconteceu, assim, porque aqui é meio úmido e ele só Uhum. furou, né? Só foi furando. Ele não foi fazendo as paradinhas que tu falou que tem que fazer, né? Ele só furou de uma Isso. vez só e de repente ela não foi mais. Aí, Olha que coisa. ainda bem que o Ricardo, meu marido, tinha uma outra furadeira bem maior, mais potente. Aí ele só tirou lá é broca, né? Que chama. A broca? Ele Uhum. tirou a broca, trocou a furadeira. Daí quando ele trocou, ele só só ligou e já saiu. Só ligou e já foi. Ela é mais forte, né? É. Mas é interessante isso, porque até aquele dia quando mandou Aí, ó, ele mensagem, até tá mandei, eu chorando, mandei ó. mensagem pro, ele, o Maílson. É. Ah, acontece nas melhores famílias. Eu mandei mensagem pro meu pai, eu pedi, pai, me dá uma dica, porque não quero falar besteira também, né? Mas se molhar ajuda, porque o que acontece? Quando tá furando, no piso principalmente, porque joga água, pega a umidade do solo, o cimento ali, ele geralmente fica molhado, né? Então quando você tá com a broca muito quente, ela vira um concreto mais, ele seca, e ele vai secando conforme tu vai furando. E aí ele vai colando. E se você não vai furando e tirando, ele só vai indo, ele vai secando ao redor e tranca lá dentro. Principalmente a ponta, que é mais grossa, né? Aí, porque a gente já fez isso também, eu já fiz também, Trocamos uma algumas dessa, furadeiras. já. Só que daí a gente tem a grande, a furadeira grande, daí ela também quebra o galho, né? Só dá um trancadinho que ela já arranca fora, daí ajuda. É, não, mas faz Mas todo é uns sentido perrengues que a isso que gente tu passa, falou. né? Foi É, exatamente isso né? que Que aconteceu. legal. Que bom que já deu para ajudar já. E, A Jéssica fez uma pergunta também, Mari. Como proteger os móveis da poeira e arranhões durante a reforma? Essa é ah, interessante, hein? é, Gente, olha, as coisas que eu não queria, que realmente não podiam estragar, a gente colocou pano, plástico, ou deixou dentro de caixas, porque assim, como a gente antes morava embaixo junto com o meu irmão, então não tinha muito espaço. Então muita coisa minha ficou dentro das caixas e tinha que ficar aqui em cima, não tinha espaço, eu não tinha onde guardar. Hum, E aí eu deixei dentro das caixas. Depois, quando eu abri as caixas estavam cheias de cimento, pó em cima delas, mas hum, dentro estava tudo tranquilo. Já tinha outras coisas que eu que sabia bom. que eu ia reformar, tipo, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Tem um guarda-roupinha ali, ó, ainda tá Mostra cheio aí. de caixa em cima, Ah, que ele ficou sem legal. proteção, ele ficou aqui no meio da obra, sem nada em cima, arranhou, pegou cimento, pegou pó, sujou. Só que agora eu quero reformar, ele é um dos que vai para a reforma. Vai para a reforminha. É. Então não me importei Legal, muito que com bom. isso, né? Mas assim, se ela quiser proteger, é bom colocar até se ela puder colocar tecido, né, um lençol velho, alguma coisa assim, e depois um plástico, o plástico vai proteger da umidade, de molhar, né, de xixi de gato, Ah, porque verdade. geralmente a obra que fica tudo aberto assim, entra bicho, né? Aqui entrava muito gato, fazia xixi em Hum. tudo. Então, plástico ajudou bastante a proteger. Ah, verdade, é uma boa dica. O Maílson disse, tá aí o maior desconforto, mano. Você ter que morar comigo enquanto reforma em cima. Então, eu não queria falar, né? Mas já que ele falou, Né? É bom morar perto, mas é bom estar longe, como eu disse. Esses papos de irmãos, né? nem tão perto que vai de pijama e nem tão longe que vai de mala, né?
É verdade. Boa. Legal, Mari. E deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Arthur, tu lembra alguma pergunta que tu ia fazer para Mari? O que fez o desejo de você, você mesmo querer fazer? Foi porque você Ah, gosta? Qual foi, por que você quis fazer em vez de, não, eu quero fazer em vez de eu contratar um profissional? Eu quero fazer, o que foi motivou você a querer fazer isso? Primeiro porque eu gosto mesmo, assim, tudo que envolve trabalhos manuais e que envolve tinta e que envolve transformar alguma coisa, eu gosto. Eu sou apaixonada, eu gosto muito de madeira, eu gosto de tintas, então foi mais por isso, assim, né? Mas, claro, tem coisas que não dá, né? Tem coisas que a gente tem que delegar, né? Tem que pedir para outra pessoa fazer. é. Então, a gente procurou equilibrar isso, assim, né? Tem coisas que a gente consegue fazer, então vamos fazer, e outras que não. Por exemplo, o armário que eu falei para vocês que a gente quer reformar, né? O balcão da cozinha. Na Uhum. verdade, ele Hum, era o jogo inteiro da cozinha da minha sogra, que a gente também vai reformar reaproveitando um móvel antigo, né? A gente podia mandar fazer uma cozinha uhum, nova, toda bonitinha, sob medida, mas eu gosto de móveis antigos. E como a gente ganhou essa sim. cozinha, só que ela foi feita sob medida muitos anos atrás para a casa da minha sogra, então a gente queria reformar. Mas o balcão da pia não teve mais como reaproveitar, ele estava muito podre, assim, porque tinha Hum, vazamento, né? Então a gente conseguiu reaproveitar só as portas e as gavetas. E aí eu não sei fazer um móvel hum, novo. A gente não isso sabe é um Esse é fazer o problema. do problema. zero, né? É. Um Então essa móvel novo. parte a gente mandou fazer, a gente vai, ainda não está pronto, o marceneiro ainda Sim. vai vir buscar e tal para fazer. Mas os outros balcões do mesmo jogo, né? Eles estavam tão ainda bem inteirinhos, assim. É só porque eu queria que eles fossem um pouquinho mais altos, então eu queria colocar pezinhos e eu queria Hum, pintar de outra cor, trocar o puxador, trocar a prateleira de dentro, que ela tá meio envergada, assim, sabe? Muito antiga, né? sim, E trocar interessante. aquela travinha, porque antigamente eles Aquela colocavam aquela. que prende as portas, né? Isso. É uma Sim. tão antiga que a Hum. gente tem que dar um soco para fechar. Tá torta, toda torta. Eu tenho a foto aqui, vou ver se eu consigo mostrar aqui pro pessoal. Como é que eu viro minha câmera aqui? Tá. Aí o pessoal vai vendo você aí. É esse móvel aí, né? Isso, ele tá. Aí nessa foto ele tá sem a pedra, ele tem um mármore em cima, né? O tampão dele é uma pedra de mármore. Uhum. Mas Pessoal, vocês estão conseguindo ver certinho a foto? Quem tá Dá vendo, um joinha aí, um ok. curte o vídeo aí pra gente ver se estão. Tem que dar um delay, às vezes. Dá um manda coraçãozinho aí. coraçãozinho aí para É, saber agora se vai. vocês estão vendo a foto. Eu tô Essa vendo. aqui é a parte de. Ah, não, Parte tá de de cabeça para cima. baixo agora. Isso. Ah, tá de lado, né? Uhum. Isso. Essa A parte de parte de trás, né? trás. Isso é interessante. Já vamos entrando aqui na parte do que a gente pode te ajudar, Uhum. porque quando a gente tem um balcão assim, Mari, deixa eu voltar aqui. Tá. Problemas técnicos, estou de volta, calma aí. Quase que veio tudo aqui. Esse legal, esses móveis de madeira antigos, eles são mais duráveis, né? Que nem tu falou ali que teve, mesmo que seja de madeira, às vezes pegou água, umidade, alguma coisa, ele dá uma estourada, né? Só que esses móveis de madeira, você pode pintar eles, passar algum verniz ou passar algum gimo, cupim para diminuir, porque o que mata o móvel é o cupim, né? Se pegar cupim já era, né? E essas madeiras mais antigas não eram tratadas, né? E esse móvel aqui que você tem, ele parece ser uma madeira bem boa, né? Se você passar um gimo com um verniz, vai ajudar bastante a preservar ele, né? E talvez, dependendo se você quer manter a cor dele, deixa eu ver aqui a outra fotinha aqui. Ó, que aqui o pessoal, se vocês verem,
ele tá meio gasto, né, Mari? Tá bem gasto, bem Ele dá arranhado. pra... Isso, porque se você quiser manter o verniz dele, você pode lixar, usar uma lixazinha mais fina para tirar o verniz, pegar a madeira original dele e invernizar novamente. E você pode também pintar de uma cor, de uma tinta a óleo talvez branca ou colorida, da cor que você gosta, um escurinho, né? Uhum. Ele pega bem, a madeira pega bem, diferente do MDF, que não dá para pintar o MDF que já vem com a melanina que vem de fábrica, né? Exceto se for MDF cru, né? Uhum. Aí teria que fazer o MDF, ele é diferente, né? Porque quando a gente manda, tem alguns móveis que a gente faz laqueado, alguns clientes pedem, ou até mesmo, né? Aquele laqueado que é o de alto brilho que eles chamam, né? Uhum. A gente manda para uma empresa especializada, eles passam massa em todo o móvel, seja ele pintado ou cru, eles passam massa toda nele, massa corrida, massa automotiva e pintam com uma tinta automotiva para poder aguentar, porque o MDF ele puxa muito, né? Ele é uma madeira mais seca, então ele puxa muito a tinta, tem que dar 3, 4 demãos às vezes, né? Já a madeira não, né? Com uma ou duas demãos de verniz, você consegue fazer um trabalho bem legal nele. E eu Então, mesmo. para dar uma reformada até mais fácil. A madeira não tem tanto problema, assim, não estou falando besteira, tá? A madeira não tem tanto problema com água quanto o MDF tem, né? Porque a madeira em questão de pegar água, ela não estraga tão fácil quanto o MDF. O MDF pegou água, joga fora porque ele estufa, ele arrebenta muito fácil. A madeira Esse é um dos probleminhas. de umidade, assim, né? Não tanta água, né? Mas Sim, a mão em Uhum. si ela aguenta melhor. sim. E sobre a pintura, eu posso pintar depois de lixar, eu posso pintar Uhum. com pincel e rolinho, igual eu fiz na porta? Sim. Ou seria melhor eu Sim. mandar, como tu falou, fazer com um jato de tinta? Não, como o móvel é de madeira mesmo, o jato de tinta não faria muita diferença, porque ele pega melhor, né? Ele não fica marcado, né? Tanto que ele, como ele tem vários detalhes, até vou mostrar novamente aqui, o pessoal ver quem está chegando aí. Ele tem detalhes nas portas. Você não vai conseguir passar o rolinho nesses detalhes, né? Esses Uhum. acabamentos. Então vai ter que ser com pincel. E o verniz autonivelante, até que ele praticamente se nivela, ele já pega bem nos cantinhos e ele não fica marcas, né? Aqui provavelmente, antigamente estava ruim na pistola, né? E daí você passava, não precisava se incomodar tanto. Mas você pode fazer um teste, né? Numa lateralzinha, pegar um pouco de verniz e tentar passando com um pincel mais fino, né? Para tentar dando os detalhes, os acabamentos, né? Mas é interessante você lixar bem ele e deixar na madeira original, porque se ficar pedaços do thinner não, da pintura antiga, ele vai dar manchas, ele vai ficar mais entonado que o outro, né? Porque você é como se estivesse refazendo uma pintura em cima, né? Uhum. E é mais difícil ele pegar uma pintura. Imagina você pintar mais uma vez uma parte e pintar a primeira vez a outra, né? Então ele vai ficando cada vez mais forte. Até uma Então é bom arrancar toda a tinta é antiga. deixar bem seca a primeira demão e também não passar muito. Às vezes quem quer fazer rápido, mas não passar muito tinta de uma vez só, por causa que senão pode acabar numa demão meio grande e começar a fazer aquelas gotinhas que parece que escorre, né? Então, pode fazer tranquilo, Escorrido. faz uma demão bem levezinha, deixa secar bem, aí depois faz outra demão, então para não ter esse problema de às vezes ficar aquelas, parece que gota escorrida assim, então vai ficar bem bonitinho, ficar bem legal, você pode fazer bem tranquilo, não tem problema não. Hum. A gente não é profissional de pintura, mas na questão dos móveis, né? Uhum. A pintura, ela dá para ser feita, né? Ela dá mais trabalho, né? Com certeza. Você vai ter que pintar, vai ter que lixar todo ele, né? Mas ele fica muito bonito. Se você pintar, ele vai ficar zero, né? O seu móvel, porque ele vai ficar novo, né? Pintura toda nova, né? E a madeira é boa. Até tu Então, falou que até tu tinha falado, acho que no meio da semana a gente estava conversando, queria talvez pintar por branco ele por dentro, acho que tinha falado. isso. Uhum. A gente recomenda geralmente fazer os móveis com cores claras interno, porque você consegue enxergar melhor o móvel interno, né? Os móveis todos que nós fazemos em MDF são todos brancos internos, porque você consegue ver melhor dentro, ver o que está lá dentro. Se coloca uma coisa escura lá, sumiu, você não vai ver, ou vai jogar lá no canto, perdeu. Então, geralmente faz claro por dentro para conseguir enxergar melhor, dar uma sensação mais de limpeza, não parece que está sempre sujo, então você vê aquele coisa branca está limpo. Então, essa sensação melhor. Por isso, geralmente, os móveis são feitos com cor em volta, são envelopados em cor, né? Fita na cor.
mas por dentro geralmente são feitos na cor branca, justamente por causa desses detalhes que a gente falou, né? Esses detalhezinhos assim. Uhum. É isso que eu Ajuda bastante. já sofro com eles, porque eu já estou usando eles assim, né? E por Hum, dentro parece que é um, parece, sei lá, um, Uma caverna, tudo uma escuro. caverna. isso, eu coloco as coisas lá dentro e depois parece que eu tenho que entrar lá dentro, acender uma luz para achar, porque fica muito escuro, não dá para ver. É difícil. Sim. Então Uhum. eu Então, se puder queria É pintar de branco interessante por isso, causa porque problema disso. que é bem legal mesmo. deixa eu mostrar aqui de novo agora já uma dica que vai te ajudar, Mari. Primeira coisa, esse fundo seu, ele provavelmente é um Eucatex de 3 milímetros, né? É, Ele tem um 3 milímetros. Isso aqui você encontra, a gente só usa o de 6, né? Que é mais grosso em MDF, mas você pode encontrar o de 3 na cor branca também, já pintado de aqui, né? O fundo, né? Aí ele já fica branco, então já vai te ajudar. Então você não vai precisar pintar ele o fundo. Troca esse fundo já por um 3 milímetros, Eucatex de 3 ou MDF de 3 milímetros. Aí o fundo já fica clarinho branco. E a hum, sua prateleira aqui, ela também, ó, ela tá de madeira, ela tá meio tortinha, já tá velhinha, né? Tá saindo essa película, né? uhum, Você pode pegar a medida dessa mesma prateleira e mandar a marcenaria cortar uma prateleira na cor branca e passar a fita na frente de fita de PVC que eles usam, acabamento, a fita de borda no sei. branco, e você já tem o fundo e a prateleira branco. Já ajudou bastante, Ah, é verdade, boa entende? dica. Então isso já vai clarear o seu ambiente interno. E o fundo embaixo, é que aqui não vai dar para ver. As laterais, aqui, como são madeira também, né? Você também, aí você pode usar uma tinta a óleo branca, porque daí ela vai pegar melhor na madeira, né? Igual a sua porta, vai ter que ser mais ou menos, né? Porque a Hum, tinta a óleo, ela pega melhor na madeira, né? Do que uma tinta acrílica, então madeira é recomendado usar ela, né? Então você poderia pintar só as laterais e talvez embaixo, né? uhum. Para você ter uma. Vai dar menos trabalho para você, na verdade, né? Porque você pintar o fundo, pintar a prateleira que já está meio acabadinha, tanto que essa tua prateleira, se vê bem, ela é só um 3 milímetros também, né? Ela é só em cima e tem as reguinhas de madeira e ela é bem Isso. molinha, pelo jeito, né? Sim, ela é só a bordinha ali que é mais grossinha, mas ali a prateleira mesmo, ela é bem fininha. E atrás tem algumas partes que tá quebrada a madeira, daí ela já afundou, Mas é assim. bate com coisa quebra, né? Porque fininho é fácil quebrar, né? Ela é muito fininha, dá pra ver aqui que ela é só uma abinha fininha, né? Então ela, com o tempo, ela começa a entortar, afunda e se molha também, porque isso aqui é o Ocatex é mais fraco que o MDF, Uhum, ele é um aglomerado de madeiras, né? uhum. E aí ela acontece isso, né? Então se você trocar por uma prateleira de 15 milímetros ou 18 milímetros de MDF, você já vai ter um ambiente bem clarinho, vai ficar show de bola ali no seu móvel. E Já já vai ser troca o uma fundo e a prateleira prateleira, mais. já E ajuda. vai ser mais reforçada também, né? Vai ser mais Bem forte ela, mais. né? Isso mesmo, Hum. bem mais forte, porque daí ela fica mais grossa, né? Uhum. Já ajuda bastante E você falou ali que do que essa dali. a madeira ela envergou, né? A prateleira envergou. Uhum. Isso pode acontecer por duas coisas quando enverga. Ou porque, às vezes, o tempo, a prateleira, ou porque a madeira ela é muito grande e ela não tem nenhuma sustentação no meio dela. Então, não importa o material que for, se for muito comprida, ela começa a entortar pelo próprio peso da madeira. Não precisa nem colocar coisa pesada. Com o tempo, ela começa a entortar. A madeira ela dá uma Eu acho que trabalhada, né? foi. Ela tende a... O calor, ela expande, no frio ela encolhe. Então, nesse trabalhado, ela vai Uhum. envergando. Então, se você notar que é muito grande, sem ter nenhuma sustentação no meio, pode também pedir para a marcenaria medir o espaço ali, né? O espaço, por exemplo, onde que vai ficar a altura dela e colocar uma de comprido para fazer essa sustentação, para não ter o perigo de no Hum. futuro também envergar, porque o MDF também pode acontecer isso, né? O MDF também pode entortar, né? Uhum. Acho que é uma ideia E Ah, legal. que foi o que provavelmente aconteceu aqui, Mari, porque a sua prateleira, eu tô vendo, ela vem daqui até lá no fundo, né? sim, Ela vai ter abinhas talvez nas laterais, no fundo, mas aqui no meio talvez não tenha, né? eu não Uhum. sei te Então, se dizer. você fazer isso com o Arthur, que nem o Arthur falou ali, né? Se você colocasse, ó, aqui tem uma madeirinha só no cantinho, né? Ó, então, às vezes, mais no meio, fazer uma de fora a fora, como se fosse uma aba, né? Uhum. Uma lateralzinha no meio, da mesma altura que tem da lateral até no chão, aqui assim. Aí você poderia colocar mais no, ó, por exemplo, dividiria uma aqui assim, né? Ou bem no meio, colocaria uma embaixo.
aí ela evitaria de fazer essa ondulação. Tu diz como se fosse uma divisória? Ela vai Como se fazer fosse uma divisória? Isso. uma divisória vertical, assim, né? Ela coloca por baixo dela. Deixa... Entendi. Só para sustentar. Só para sustentar, para ela não, lá no meio, não dar aquela baixada, daí você coloca embaixo dela não. Porque com o tempo tudo trabalha, né? Até o MDF, né? Então, a Sim. gente até evita fazer prateleiras maiores de 70, 80 centímetros justamente por causa disso, né? Às vezes a pessoa vai colocando peso, né? Em panela e vai colocando um Louça. monte de travessa embaixo das louças, né? É natural, né? Então, a gente já procura fazer algum tamanho médio e se for muito grande, a gente coloca mais travas, né? Ou mais pinos, para ela não evitar de dar essa baixadinha. Legal. É uma ideia legal. Tá Uhum. aqui, ó. Deixa eu ver Ali o aqui, fundo dá ó. pra trocar. Aqui tá mais ou menos o móvel ali, né? Mas Uhum. faz uma aba, uma madeirinha e comprimir pode ser de 15 no meio dela, assim, pra Tá, sustentar. entendi. Porque dela não tem o problema de ela trabalhar pra cá, né? Ela não faz esse trabalho. Ela dá sustentação aqui. Daí fica mais ou menos uns 70, assim, é tranquilo fazer o Uhum. espaço ali. Legal. Legal, valeu. Boa dica. Isso acontece geralmente, alguns clientes às vezes pedem, geralmente, a gente fazer o roupeiro. Ah, eu quero fazer a parte do roupeiro maleiro inteiro livre. Quero fazer só as laterais e o roupeiro maleiro inteiro em cima livre. A gente fala assim, ó, não vai dar. Vai ter que colocar uma no meio. Até uma vez a gente fez com um cliente. Ah, não, insistiu. Não, vamos fazer. Deu uns 6 meses, teve que voltar de novo, colocar uma no meio, porque cedeu. Tava Não envergando. tem problema. Era dois Viu? metros de Entortou. madeira. Aí que eu falei que é importante confiar no profissional, viu? Exatamente. É, Então são 2 metros ali de é madeira, não precisa. tem que aguente, né? A própria madeira vai descer, então vamos fazer essas estruturas ali que é melhor fazer para não se preocupar no futuro, garantir, né? Às vezes não enverga, mas é bom garantir, né? É, Claro, é. a gente sempre pensa, na verdade, quando vai fazer alguma coisa, para evitar, né, você reformar ou trocar, né? Porque ninguém quer fazer um móvel hoje, daqui 2 anos tá aqui trocando porta, trocando prateleira, né? A gente quer fazer uma coisa que dure bastante tempo, né? Esse teu móvel, por exemplo, deve ter alguns anos, né? E agora tá dando a reforma, né? Uhum. Então tem coisas que a gente quer que dure bastante tempo, né? É. Assim como a reforma da tua casa. Eu acho que ele tem mais ou menos a Até idade do você meu falou, marido. Uns meu 30 anos, pelo Deus do menos. céu, então já tá. Ah, eu pensei que já ia tomar a vacina do Covid já. Tá quase na vez dele. Quase. Tu falou de trocar o pino, né? Que tá dando um problema com esse pino. Vamos ver o pino aqui, o que que é ele. Tu mandou 2 fotos aqui. Ele tem aqui na porta, né? Esse é um pininho que vai na porta. E esse é o que vai na estrutura do móvel. Então ele engata dentro ali, né? Isso é chato, né? Tem que dar um soco para fechar. Uhum. Ah, mas sabe qual que é o problema disso ali? Não é o pino. O problema é o pino, ele está ok. O problema, na verdade, é as dobradiças. O que acontece com o tempo é que o móvel ele vai trabalhando, a dobradiça entorta, pesa, e quando ele faz aquele sisteminha de encaixar, ele bate nas bordas. E a dobradiça ela aperta, né? Principalmente de madeira, quando ela. Eles falam muito, né? De antigamente as casas de madeira, ela estralava à noite, né? Ficava clac, 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 porque o sol, né, tinha esquentado e a noite estava esfriando, então a madeira estava fechando. A mesma coisa acontece com os móveis. Então ele puxa a dobradiça. Aí a dobradiça entorta com a porta e ele não dá mais o encaixe. Ele está batendo em cima, embaixo, ou a própria dobradiça já apertou, né? Está meio enferrujada por causa do tempo. Então, às vezes o pino ele tá bom, né? Claro que às vezes o pino pode também estar com o tempo estragado. Mas provavelmente o problema da sua porta ali é a dobradiça. É. Ou ela afrouxou um parafuso, ou ele tá meio torto e ele não tá mais Às encaixando. vezes, Mas esses sistemazinhos são às meio vezes colocar chatos. um calças, a dobradiça ela deu uma cedida, tira a dobradiça, coloca um calço atrás dela, pra ela dar uma erguida. Às vezes ela tá um pouquinho fora do encaixar assim, né? Tá pegando embaixo, aí ergue, tanto em cima e embaixo, é porque às vezes a dobradiça antiga não tem regulagem, né? Então, Não tem? colocar um calço por trás dela, talvez ela já dá uma erguida, já uma mexida, ou desparafusa toda a porta, ergue um pouquinho, abaixa um pouquinho para ela encaixar certinho aqui, talvez isso resolva. Então não adianta É, trocar o pino, o sistema ali de fechar, se eu não trocar a fechadura ou não armar a fechadura, não, a dobradiça. Dobradiça.
Não, dá pra você trocar, porque você pode trocar o pino, em vez de você colocar aquele de encaixe, você pode colocar aquele de imã que cola, né? Aí não importa se a porta estiver torta ou não, né? Então esse de imã ele vai ser mais fácil mesmo, né? Eles usam muito nas portas com fecho toque, né? Que você clica ela e ela sai, porque ela é colada por um imã. Então você pode colocar, pode sim, trocar, mais fácil até, na verdade. Deixa eu ver aqui, tinha uma foto aqui, dá pra ver, ó. Dando oi para quem tá entrando Aqui é a agora. dobradiça. Quem entrou aí já A agora já dá um Letícia conseguiu curtir entrar a aí, tempo. já curte, já manda pros amigos. Ricardo Dalmarco, seja bem-vindo. Ó, aqui dá pra ver a dobradiça ali, ó, é aquelas de ferro, né? Aquela que ela esmaga, igual porta de casa, né? Isso. Então ela tem esse probleminha de trabalhar, né? Mas se ela estiver abrindo e fechando bem, não teria problema nenhum, né? Não Acho que precisa daria para trocar ela. você só trocar o. Não, troca só o pininho pelos de imã que colam um no outro, vai encontrar na casa de marcenaria e ou essas lojas de ferragem, até eu acho que vai encontrar. Até material de construção Material de encontra. construção tem conta também. Acho que, Mas, acho que é bem fácil de encontrar isso. uhum. Pega só o de imã, que você já vai resolver o problema. Daí não vai precisar toda a vida ir regulando porta e tal, né? É mais fácil. Que É legal. tranquilo para trocar. E você colocou sobre o pezinho. O que que falou sobre o pezinho? Tu quer mudar nos pezinhos dele? Quer fazer alguma coisa? O que que você queria fazer? Então, eu queria uma ideia de como deixar eles mais altos, porque eles são muito baixinhos. Porque na casa da minha sogra, ela tinha janelões assim muito grandes, sabe? E os móveis se encaixavam embaixo Hum, da janela, então ela fez mais baixo do que o normal. Eles são bem baixinhos. Eu queria dar um jeito de erguer eles, de fazer um pouco mais alto. Aí eu pensei em fazer tipo um gavetão, assim, ó. Eu vi em alguns móveis que parece que tem isso, assim, tipo um Eu acho que gavetão a e Laine vai com encerrar daqui pezinho, um pouquinho. pezinho palito. Oi? A Laine vai hum. encerrar, acho que ela tem limite de tempo. É, Ela tem limite de tempo para fechar? Vou fechar acho que aqui tem, só um Hoje pouquinho. estamos uma hora aqui. nem sei. É 8h29 agora, acho que vai acabar. É isso aí. O que nós estávamos falando? Ah, você queria levantar o pé levantar esse móvel, né? Vai Isso, ter que fazer alguma coisa para ele ficar mais alto. fazer uma coisa mirabolante aí, hein? É porque o móvel de madeira, para levantar ele é mais trabalhoso. Coloca uns tijolos embaixo ali e deu. A gente até pensou em falar na época que o pedreiro ainda estava mexendo com tijolo e massa. Meu marido deu a ideia de fazer um elevado, assim, né? Tipo um degrau na cozinha. Sócolo, que eles chamam, né? Como? Sócolo, eles chamam de sócolo. Você faz Só uma sócolo. que Faz legal. o de concreto, faz um elevado de 10, 15 centímetros de tijolo, reboca ele, coloca piso na frente, ele fica como se fosse parte do piso. É Isso, conhecido como sócolo de madeira, de tijolo. isso. Eu não sabia que tinha esse nome, mas era isso aí que a gente pensou em fazer. Mas eu não gostei muito da ideia. Eu achei que dava para fazer pezinho nele. Daí eu falei, ah, não, vamos Uhum. esperar. Depois a gente dá um jeito de levantar ele de outra forma. Uma Acho ideia que que dá para Então, fazer, eu acho que vai ficar bonito, agora uma ideia de design, não design aqui, uau, ideias. Mas tipo assim, deixa eu ver se consegue, acho que eu vou trocar aqui na tela, eu tava procurando aqui o nome. Eles chamam, não sei se você já viu esses pezinhos aqui, ó. Esses pezinhos que são meio pé palito, até tem vários modelos que falam, né? Pé palito, kit pé palito, pé retrô. sim, que Fica muito pode legal. ser, legal. ele fica atravessadinho ou retinho, né? Fica muito legal. A gente fez assim porque a letra móvel é grande, então provavelmente vai precisar de uns 6 ou se bobear até uns 8 pés, né? Em questão de colocar eles ali. E fica muito legal, porque se colocar o de plástico, fica aquela coisa branca e não combina com o móvel, né? Então fica Tá aquela. feio. Então, fazer um pezinho. A gente fez assim para uma cliente, um móvel para sala, um home theater, e ficou bem bonito, ficou bem estilo meio que moderno, ficou muito legal, muito bonito mesmo. Então colocar esse pé palito fica bem show, vai combinar e vai aguentar o móvel, né, nessa estrutura ali. O dos pés de madeira, eles são bem firmes. Uma outra coisa, só que eu não sei como é que teria que ver a estrutura do móvel, né? Você falou em fazer uma caixa ao redor, também daria para ser feito assim, né? Tipo um gavetão, né? Faz uma caixa da Isso. mesma altura, da mesma largura. A gente fez uma vez assim, o pai, né, ele fez para levantar,
mesas de escritório, porque elas pediram para reformar lá e estava muito baixa para os alunos. E ele fez uma espécie de um U de madeira e ele colocou nos pés, embaixo de cada lado. E como o teu móvel ali, ele tem essa barra, daria para fazer alguma coisa do estilo para que ele encaixe, para ele não ficar solto, porque tem que pensar em como vai firmar isso, né? Então você faria uma espécie de um U, que ele abraçaria embaixo do móvel e levantaria. Daí você faria ele alto, né? E daí você conseguiria levantar esse teu móvel, né? E daí você faria esse estilo caixa, né? Que ele fique em cima dela e ela possa elevar, né? O móvel, né? Teria que ser feito uma... Dá para fazer de madeira. É, na minha cabeça tá pronto, né? É simples de fazer. Na minha também. É, porque... Só tem um detalhe, caso for fazer com o pezinho, não fazer com a caixa, né? Que onde colocar o pezinho tem que ser sempre nas estruturas verticais dele. Isso. Assim, por exemplo, que a porta, digamos, eu vou desenhar, fica mais fácil. Eu só trabalho com desenho, eu não consigo Eu funcionar também com... gosto de explicar tudo desenhando. Assim. Digamos que tem uma É, estrutura aqui, né? Aí, digamos que o por móvel exemplo, aqui é uma estrutura, né? ele for quadrado assim, né? Os pezinhos não podem ser no meio, assim, que nem esse aqui, ó. Por quê? O peso do móvel tá nas horizontais, né? O que vai acontecer? O peso ele vai fazer pressão para baixo e vai entortar com o tempo, vai fazer uma entorta. Muitos móveis, às vezes a pessoa faz em casa, coloca errado, entorta, estraga com o tempo. Até uma amiga nossa teve esse problema. E o que para fazer? Ver onde que estão essas vigas principais e colocar nelas, bem nas emendas, porque daí o peso ele fica distribuído, que nem se fosse uma casa, né? Fica distribuído e forçado exatamente ali. Ele não tem problema de envergar a madeira, de estragar com o tempo, porque todo o peso tá como se fosse uma viga de uma casa, né? Toda a estrutura vai nas sapatas, né? Então, assim ficaria Uhum. para não ter o problema com o tempo de estragar, envergar e dar mais problema ainda, né? Estragar todo o móvel. Entendi. Isso se você colocar o pezinho, o pino, né? Agora, se você fazer a caixa de madeira, você pode fazer ela por dentro. Que nem, por exemplo, você tem aqui o seu móvel. Tá vendo que essa lateral aqui, ela é a estrutura principal do móvel, ela vai até fora, né? Se você fizer a caixa por dentro, até antes dela aqui, aí você pode fazer ela alta e ela vai ficar solta do chão, né? Vai ficar um buraco do lado, né? Se você fizer. Você pode fazer o acabamento na largura ali para preencher esse buraquinho, né? Ou fazer como eu te falei, faz um U para que ele encaixe aqui e faça a caixa grande por dentro dela, onde que não aparece, e faz só essa aba da frente, o rodapé da frente, novo, né? Dá para pintar ele, fazer estrutura mais larga, né? Da largura que você levantou, você vai ter que fazer ela nova, né? Porque você vai levantar o teu móvel, beleza, só que daí vai ficar os buraquinhos ao redor ali, né? Então tem que pensar em preencher essas lateraisinhas, né? Por isso que dá para fazer ele, dá para fazer. Teria que fazer uma caixa, a caixa, para o seu móvel, Mari, vendo esse móvel, seria o ideal fazer a caixa. Por causa do peso, da estrutura dele, que madeira é bem mais pesado, né? Aí você vai colocar pedra em cima, Isso que louça. eu ia dizer. O móvel, a madeira em si não é pesada, mas a pedra... É, a pedra, ela dá o dobro praticamente dos móveis. Tanto que a gente, quando a gente trabalha com... A gente estava montando... A gente monta muitos apartamentos e etc, né? A gente leva em módulos, né? Daí a gente monta, junta tudo eles, mas a gente pensa os caras da pedra. Levar, às vezes, tem que não dar no elevador. Tem que levar nas costas a pedra, porque é inteira, é pesada, é inteira. Então tem que pensar nisso também, né? Vai colocar uma coisa que fica bonita, mas aí com o tempo começa a entortar, fica bambo, né? Então, a estrutura de madeira vai ser bem funcional. A gente até pensou em não usar a pedra, em fazer também de madeira um tampão novo, sabe? Uhum. Para ficar mais leve. Mas eu não sei se a gente Mas vai aí fazer perde a mesmo pedra, né? isso. É tão Pois bonito e é, é tão caro a pedra, então É, dá para aproveitar. a pois gente é. fez uma cozinha toda com o tampo de madeira. A gente fez toda, era, se eu não me engano, cedro, não cerejeira, não lembro direito, mas foi todo de madeira. Todo o tampo, assim, a cuba, tudo no fogão, todo de madeira, bruta, assim.
só que o que acontece? O próprio verniz não aguenta muito tempo com a água, né? Então ele começa a dar uma descascada. Então a manutenção é chata, porque você vai ter que lixar todo ele, como a gente falou, vai ter que tirar toda aquela verniz para pintar de novo. Não dá para só retocar, né? Então a Sim. manutenção do verniz em áreas molhadas é mais chata, né? Então você Ou vai teria ter que mais fazer, manutenção. ou teria que fazer no epóxi, né? Porque o epóxi ele aguenta mais, mas também é mais caro fazer no epóxi também, né? Que É, a manutenção dele é mais fácil também, mas se for no invernizado mesmo, madeira é bem. A manutenção dela é meio chatinha, assim. e Muito É. legal. E como, então, embaixo Então, Itaúba. Itaúba. deixa, A ah, madeira foi Itaúba. eu não entendo muito, mas é uma madeira, essa é boa, né, Itaúba? É madeira. Ela é uma madeira mais resistente, firme, dura, aguenta bastante tempo, é utilizada para construções, né? Aí a gente colocou em cima do balcão. Até se um dia você precisar, quiser fazer alguma coisa com madeira, a Itaúba, ela vai ter um preço mais acessível com uma qualidade muito boa. Hum, E os puxadores ali, Mari, você queria trocar os puxadores também? eu queria, mas não sei se eu vou achar algum que se encaixe para não ficar aparecendo os furos do puxador antigo, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui você tem esses puxadorzinhos de madeira aqui, só que eles ficam bem no meio da porta, né? Uhum. Mas ele é um ponto só, O né? interessante Ele é só um é ponto. isso que eu tava vendo. Ele só tem provavelmente ele vai ter um furinho bem aqui atrás, né? Ele tem um furinho bem aqui atrás. E esses puxador de ponto, você consegue substituir ele por um concha ou por um perfilzinho, porque o concha, ali, ó, ele tá bem no meio da porta, só que ele tem bem. Ele não tá estragando a tua porta, Mari. Então Não, você né? conseguia colocar. Uh, opa, quase que eu saí aqui. E você consegue colocar bem no meio da porta, porque o concha ele tem dois furos, né? Tem o ponto também, né? Dependendo do modelo que você procurar, né? Você vai ter que só colocar no mesmo lugar. Não tem como mudar dali, né? É isso que geralmente eu vejo nos móveis, esse de concha, ele tá mais na parte de cima das portinhas, assim, né? E aí você vai abrir e se pega assim, né? Então ali, pelo que eu Hum, entendi, eu vou ter que colocar ele de lado, né? No mesmo isso. lugar onde já tava o outro e de lado, né? Né? Aqui que você O tá painel, falando o é isso painel, aqui, né? assim, ó, o painel deve fazer colocar essa concha aí, ó, fica bem legal. Isso, Porque tem esse vários modelos, se você vê, ó, tem vários. Aí o que acontece? Ele tem os dois pontinhos ali, onde ficam os é furos, do ó. lado. Em cima. Então, ó, aqui ele tá até por cima, né? Mas eles são por trás, então eles vão ficar. Vai ser um furo aqui e outro furo aqui por dentro. Então ele vai cobrir o seu buraquinho que existe hoje ali, né? Então por isso que o concha ficaria, maravilhoso. O concha a gente utiliza em algumas cozinhas, fica demais. Ainda mais um móvel de madeira antigo, fica daquele estilo meio provençal, né? Então fica muito Retrô. bonito. Muito bonito. Retrô, a gente recomenda bastante o concha, a gente gosta dele. E na sua ia ficar muito legal. E dá para usar, é só substituir em cima do mesmo lugar, né? Não fica. Não ia perder a funcionalidade dele, porque a gente pensa, né? Eu vou colocar, mas como é que eu vou abrir ali embaixo? Bom, se você já está conseguindo abrir hoje e colocar o concha ali que ele tem o buraquinho, perfeito. Fechou. Dá Vou para Mais usar alguma tranquilo. pergunta aí tu notou assim, a gente pode te ajudar? O que que você lembra de que faltou alguma coisa e a gente esqueceu? Não. Eu acho que era isso. De tudo E que. só isso, já estamos na segunda live, só isso. É, meu. É porque é muita coisa, né? É como a gente estava conversando, né, Mari, a reforma, assim, quando a gente pega e começa a fazer, aí a gente descobre coisa que não queria, aí tem que fazer mais do que a gente imaginava. E a gente, quando nós mesmos fazemos a nossa reforma, nós mesmos fazendo as nossas manutenções, ela se torna bem mais barata. E a gente aprende muito, não é verdade? Aprende. Aprende muito. Na marra, mas aprende, né? E aí, como você falou, o seu Apanhando, maior problema errando. é
seu maior problema foi tempo, né? Porque se você tivesse, às vezes, um acompanhamento ou tivesse um conhecimento um pouquinho melhor, já ia te resolver metade do tempo, né? Aí você que tinha conseguido finalizar, já tinha talvez organizado melhor, comprado as ferramentas certas antes, né? Então, às vezes, um pouquinho de... essa falta de experiência, querendo ou não, em tudo, né? A gente sofre um pouco, né? Vai procurar na internet, corre lá, como é que faz isso? Aí vai lá, estuda sobre aquilo, né? Então, e é uma coisa que muita gente gosta, né? Não sei se o pessoal que está acompanhando aqui, nós, também gosta, às vezes, de fazer uma coisinha em casa. Eu mesmo, eu gosto de furar uma parede, pendurar um negócio. Aqui a minha esposa mesmo pira comigo, porque toda a vida que eu trago uma semana é um suporte para o computador diferente, é uma prateleirinha e quero encher de coisa, né? Eu Eu também sou sou cheio de assim. fazer as coisas. E eu É gosto de legal. mudar os móveis de lugar. Eu gosto de vez em quando, parece que enjoa a casa daquele jeito. E eu vou fazer faxina, eu falo que os móveis depois da faxina nunca voltam para o mesmo lugar. E aí, por isso que Muda eu não tudo, quis né? também, eu não quis fazer aquele elevado lá de concreto para Hum, colocar o balcão em cima, porque eu não vou poder mudar. Vai ficar fixo, né? aí vai ter que ficar Realmente. sempre ali. É. Mas dá para fazer muita coisa, né? Até a Pamela perguntou, ó, se quisesse colocar o puxador concha mais em cima, não tem como tapar o buraco do puxador antigo? Tem. Se quiser colocar em cima, dá. Só que tem uma técnica especial e muito milenar, o nosso pai usa. Essa aqui eu só vou contar para quem está na live aqui hoje, hein? Olha, presta atenção. Se você pegar cola branca, a cola tenaz normal, e você lixar a madeira e tirar toda a lixa lixar bem a madeira, que ela vai sair aquele pozinho de madeira, né? Se você Uhum. pegar esse pó de madeira, misturar com cola tenaz e usar um tingidor que seja parecido com a cor da tua madeira e você passar no buraco, ele não vai tornar invisível o buraco, mas na madeira ele praticamente some o buraco. Se você Então, invernizar você depois nem um usa, pouquinho mais da cor, se quiser, não precisa nem usar o tindor, só raspa assim, pega aquela madeira, mistura com cola, passa no buraco ali, já tapa o buraco, fica, tu nem vê, às vezes, dependendo do jeito que foi feito ali, tu nem vê o buraco, fica tapado. Essa é uma é, dica que eu tinha visto na internet. A gente fez num móvelzinho, num painel. A gente comprou um painel ali de madeira e o Ricardo fez umas falhinhas que tinha assim na madeira. Só que agora vocês isso. falaram coisa que a gente fez errado. A gente não pegou o pozinho da lixação, a gente não lixou. Ele pegou o Ah, pozinho de que ele serrou a madeira. Então é um pozinho mais ah, grosso e é, ficou uma massinha isso. mais, sei lá, parecia coco ralado assim. Então, ela fica grossa, né? Dá para usar, né? Só que ela É, fica muito deu, grossa. Então, deu para usar, mas o, ficou bem grossa e não ficou da mesma é, cor da madeira. isso, O, por o isso que pai, a o lixa pai, da lixação. Hã? o pai falou um detalhe aqui, que ele disse que dá para fazer com a cola, mas o selador é melhor. O selador é Ah, incolor, fica até mais, ele disse que é mais fácil de selador? lixar. Então pega o selador incolor, mistura com a madeira, Uhum. passa, que o pai disse que é mais fácil de lixar. E ele que trabalhou anos com isso, ele entende, então a gente confia que ele vai. Não, ele vai- é 40 anos que ele trabalhou com madeira bruta, então ele tem propriedade para falar. Nós só estamos repassando o que ele ensinou para nós. Às vezes ele vem falar que umas coisas assim que a gente fala na live que eu vou falar, "Ó, já passa pra frente." É, Ele vai ensinar mas até Noé. é verdade. Exatamente. Mas essa do selador é legal, porque dá para você, com o pó da lixa, você lixa a madeira, então você vai lixar, não tenta evitar de misturar com aquela lixa que você tirou do verniz, né? Só a madeira, Uhum. ou uma outra madeira que você lixa bem ela, vai sair aquele pozinho, mistura com o selador, ele vai virar uma massinha, e ele vai ser mais fácil de você lixar, usar uma lixa fina depois. É para ajudar, dá até para tampar bem o buraco, né? Então, a gente usava bastante, a gente usa bastante pra tapar o buraco, a gente usa isso aí. Aí você pode, a Pamela diz stop isso, porque ela pode colocar o puxador concha na parte de cima da porta, como vemos nas fotos. Exato. Aí você pode fazer do jeito que você quer lá em cima. Boa, Pamela, obrigado pela pergunta. Olha aí, ela tá aqui do meu lado lá, mandando as perguntas Certo, é isso aí. super cabeça. Certinha. Legal, é isso aí. Então tá Ai, aí. é isso aí, né?
Acho que deu para tirar todas as dúvidas. Muito, Deu pra gente muito, foi conhecer, muito legal. Quem tiver na live quiser deu pra gente conversar acompanhar, a Mari, bastante. ela tá postando no perfil dela as atualizações da obra, ela tá terminando agora a reforma, se quiser acompanhar ela lá, dá uma olhada no perfil dela, quiser saber como que ficou antes e depois, ela tá colocando lá também, então quem quiser saber dos detalhes assim, é só olhar no perfil dela que tá tudo lá. Acompanhar lá, conhecer melhor o trabalho do Lettering, que é muito legal, né? Acompanha a Tô Mari aí. vendo. A hora que eu fizer esses móveis, eu não sei se eu vou conseguir fazer já, porque tem muita Uhum. coisa, né? E como eu preciso deles, eu já estou usando, então eu vou ter que bolar alguma estratégia para, enquanto eu estiver fazendo eles, eu ter outra coisa para usar, né? Eu vou ter que fazer prateleira, sei lá. Então eu não vou fazer já. Mas eu vou guardar essas dicas aqui bem guardadinhas, porque elas valem ouro. Vou usar essas dicas e quando eu fizer, eu vou mostrar tudo que eu estiver fazendo passo a passo, vou marcar vocês para vocês verem também. E se surgir mais dúvidas, aí vocês me ajudam também. Pode Com mandar que certeza. a gente consegue ajuda. Estamos aí à disposição. E muito obrigado, Mari, por participar dessa live com nós. A gente gostou bastante. Estreou a nossa live com participantes aí. Se vocês Que gostaram também, legal. pessoal, manda aí o coraçãozinho, manda o joinha. Qual é o Instagram dela? A gente vai estar no Clicar nosso aqui em perfil cima, ó. depois. Clicar É, aqui em a cima gente aqui vai vai marcar aparecer depois pra ali todo também. mundo aqui. A Mari Leder. Depois a gente manda ali Aí, para beleza. vocês a seguirem ela. Muito bom. Obrigado, Mari. E Obrigada tudo de bom também, aí. Luiz. Foi Tchau, muito pessoal, bom. Boa também. Obrigado por noite. Obrigada por acompanhar ter a me live. convidado. Fiquei muito feliz. Legal. Nós também. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.